Eu estava grávida de 3 meses quando descobri que meu marido dormia com a secretária dele. Naquele dia, perdi meu bebê e quase perdi minha vontade de viver. Olá, meus queridos. Meu nome é Laura Oliveira, tenho 74 anos e uma história que guardei no fundo do meu coração por décadas. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora, por favor, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Nasci em 1950, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada São Miguel do Araguaia. Era um lugar onde todos conheciam todos, onde as fofocas corriam mais rápido que água na enxurrada e onde as mulheres eram criadas para serem esposas e mães, nada mais. Minha mãe me ensinou desde cedo que uma boa mulher devia saber cozinhar, costurar, cuidar da casa e, principalmente, obedecer ao marido. Aos 17 anos, conheci Antônio Mendonça, filho do dono do maior armazém da cidade. Ele tinha 25 anos, era formado, tinha carro próprio e todas as moças suspiravam por ele. Quando ele começou a me cortejar, achei que tinha ganhado na loteria. Meus pais ficaram tão orgulhosos. Imagine, sua filha casando com um Mendonça. Era como se tivéssemos subido de classe social da noite para o dia. Nos casamos em 1967, numa cerimônia que foi o evento do ano na cidade. Meu vestido de noiva tinha 6 metros de cauda. Foi costurado pela melhor costureira da região. Tenho até hoje a foto emoldurada na minha sala. Os primeiros meses foram como um sonho. Antônio era carinhoso, me dava presentes, me apresentava orgulhoso como minha esposa para os amigos dele. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Fomos morar numa casa bonita, de esquina, com um quintal grande onde eu plantei minhas primeiras roseiras. Lembro que sonhava em encher aquele quintal de crianças, queria pelo menos 4. Comecei a preparar um quartinho de bebê assim que completamos 1 ano de casados. Antônio ria do meu entusiasmo, dizia que tínhamos tempo, que queria me ter só para ele por mais um tempinho. Logo, Antônio assumiu a gerência do armazém do pai. O sogro já estava velho, queria se aposentar e confiou o negócio da família ao filho mais velho. Carlos, o filho mais novo, tinha acabado de voltar de São Paulo, onde tinha feito um curso técnico de mecânica. Mas o pai não confiava tanto nele, dizia que Carlos não tinha tino para os negócios como Antônio. Carlos era o oposto do irmão. Mais quieto, mais simples, sempre com as mãos sujas de graxa porque adorava mexer em motores. Nas reuniões de família, enquanto Antônio ficava na sala contando vantagem com os tios, Carlos estava lá fora, ajudando a consertar o carro de alguém ou brincando com as crianças. Ele me tratava com um respeito quase tímido, me chamava de cunhadinha e sempre trazia alguma plantinha para o meu jardim quando visitava. No nosso 3º ano de casamento, comecei a notar mudanças em Antônio. Chegava tarde em casa, dizia que era trabalho. Quando eu ligava para o armazém, às vezes me diziam que ele tinha saído. Começou a ser mais frio, mais distante. Quando finalmente engravidei, em vez de ficar feliz, ele pareceu preocupado. Disse que não era um bom momento, que os negócios não estavam tão bem. Mas eu estava radiante. Finalmente seria mãe. Fui escondendo os enjoos matinais, fazendo meu enxoval em segredo, esperando que com o tempo ele aceitasse melhor a ideia. Aos 3 meses, decidi fazer uma surpresa. Era nosso aniversário de casamento. Preparei uma marmita especial e fui levar no armazém, pensando em contar para ele que já tinha sentido o bebê mexer pela primeira vez. Era uma quarta-feira de calor intenso. Lembro que estava usando um vestido amarelo, o favorito dele. Entrei pelo fundo do armazém, como sempre fazia, para não atrapalhar o movimento da loja. O escritório ficava nos fundos e a porta estava entreaberta. Foi quando ouvi. Primeiro pensei que fosse alguém chorando. Depois entendi que eram outros sons. Sons que uma esposa reconhece. Empurrei a porta devagar, sem fazer barulho. E lá estava meu marido, com Rosana, a secretária que ele tinha contratado há 6 meses. Os dois sobre a mesa do escritório, tão entretidos que nem notaram minha presença.
Deixei cair a marmita. O barulho fez os dois olharem assustados. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Não era culpa, era raiva. Raiva por ter sido pego. Rosana começou a se vestir apressada, sem me olhar nos olhos. Antônio veio na minha direção, tentando se explicar. Não é o que você está pensando, Laura. Foi só uma vez, ela me seduziu. Saí correndo. No caminho para casa, senti uma dor aguda, como uma facada no ventre. Comecei a sangrar ainda na rua. Uma vizinha me viu cambaleando e me socorreu. Quando cheguei ao hospital, já tinha perdido meu bebê. Passei 3 dias internada. Antônio apareceu no hospital, trouxe flores, pediu perdão. Disse que tinha sido uma fraqueza, que nunca mais aconteceria. Os médicos falaram que o estresse emocional intenso tinha contribuído para o aborto espontâneo. Meu mundo tinha acabado ali. Voltei para casa como um fantasma. Não conseguia comer, mal dormia. Antônio voltou à rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Às vezes chegava em casa cheirando ao perfume dela. Eu fingia não notar. O que mais poderia fazer? Era 1970. Uma mulher separada era vista como fracassada. Meus próprios pais me disseram para superar e ser uma boa esposa. Como se a culpa fosse minha. Caí em depressão profunda. Perdi peso, perdi o interesse nas minhas plantas, perdi a vontade de viver. Ninguém parecia entender minha dor. Logo você engravida de novo, diziam, como se um filho substituísse outro. Mas como engravidar de um homem em quem eu não confiava mais? De um homem que agora mal me tocava? Foi quando Carlos começou a aparecer mais em casa. Ele tinha ouvido sobre o bebê. Veio me trazer um vaso de violetas. Essas são difíceis de morrer, disse ele. Teimosas como você deveria ser. Foi a primeira vez em semanas que senti vontade de sorrir. Carlos começou a visitar mais frequentemente. Trazia frutas da feira, sementes para meu jardim abandonado. Me convenceu a sair da cama, a cuidar das minhas plantas. Quando Antônio não estava, o que era cada vez mais comum, Carlos jantava comigo. Conversávamos sobre coisas simples, o novo cinema que tinha aberto na cidade, a reforma da praça, os livros que ele tinha lido. Ele me tratava como uma pessoa, não como uma propriedade danificada. Numa dessas noites, contei tudo a ele. Sobre o flagrante, sobre como Antônio continuava vendo a secretária, sobre como eu me sentia morta por dentro. Esperava julgamento, mas encontrei compreensão. Carlos me contou que suspeitava há tempos, que tinha visto o irmão com Rosana fora do horário de trabalho várias vezes, mas não tinha coragem de me contar. Você merece ser amada de verdade, Laura, ele me disse naquela noite. Merece alguém que veja o quanto você é especial. Não percebi na hora, mas aquela conversa foi o início da minha ressurreição. Foi quando entendi que eu não era o problema, que eu merecia mais do que migalhas de atenção, que eu tinha valor. Nas semanas seguintes, algo mudou entre Carlos e eu. Nossos olhares começaram a durar mais tempo. Nossas mãos se tocavam por acidente quando passávamos os pratos durante o jantar. Comecei a me arrumar quando sabia que ele viria. Voltei a usar perfume, a me importar com minha aparência. Eu lutei contra aquele sentimento com todas as minhas forças. Era errado, era pecado, era tudo que eu tinha sido ensinada a não fazer. Mas como algo que me fazia sentir viva novamente poderia ser errado? Como aquele calor no peito quando Carlos sorria para mim poderia ser pecado? A primeira vez que ele segurou minha mão de verdade, estávamos no Jardim dos Fundos. Ele tinha me ajudado a replantar as roseiras. Nossas mãos estavam sujas de terra. Ele segurou meus dedos e disse: Você está voltando a florescer, como suas rosas. Não nos beijamos naquele dia, mas algo mais profundo tinha acontecido. Tínhamos reconhecido o que sentíamos. 2 semanas depois, Antônio encontrou um bilhete de Carlos na minha cômoda. Era inocente. Apenas agradecia pelo almoço do dia anterior. Mas Antônio explodiu em ciúmes. A ironia de um homem que me traía abertamente sentir ciúmes. Ele me acusou de ser igual a todas. Disse que eu estava desrespeitando sua casa. Bebeu até cair e, pela primeira vez, levantou a mão para mim.
Naquela noite, enquanto ele roncava bêbado na sala, tomei a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida. Arrumei uma pequena mala, peguei o pouco dinheiro que tinha economizado ao longo dos anos e saí de casa antes do amanhecer. Deixei uma carta dizendo apenas: "Você matou nosso amor muito antes de eu ir embora." Carlos me esperava na estação rodoviária. Não tínhamos combinado nada, mas de alguma forma ele sabia que eu iria. Talvez tenha visto nos meus olhos no dia anterior. Ele tinha 2 passagens para São Paulo e um plano simples. Começaríamos uma nova vida, longe dos julgamentos, longe das mentiras. No ônibus, enquanto a cidade que sempre conheci ficava para trás, chorei de medo e de alívio. Carlos segurou minha mão o tempo todo, sem dizer nada, apenas sendo meu porto seguro. Foi naquele momento, entre o passado que abandonei e o futuro incerto, que entendi o que era amor de verdade. Chegamos em São Paulo numa manhã chuvosa de abril de 1970. A rodoviária estava lotada, barulhenta, nada parecida com a calmaria da nossa cidadezinha. Eu nunca tinha visto tantas pessoas diferentes, tantos carros, tantos prédios altos. Segurei firme na mão de Carlos enquanto atravessávamos aquele mundo novo e assustador. Carlos tinha um amigo do curso técnico que morava na Zona Leste, no bairro da Penha. Heitor nos ofereceu um quartinho nos fundos da casa dele até conseguirmos nos estabelecer. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas e um banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas era nosso cantinho de liberdade. Os primeiros meses foram duríssimos. Carlos conseguiu emprego numa oficina mecânica perto dali. Ganhava pouco, mas pelo menos podia fazer o que amava. Eu, que nunca tinha trabalhado fora, precisei me reinventar. Comecei costurando para as vizinhas, bainhas, ajustes, consertos simples. Logo a notícia se espalhou que havia uma moça do interior que costurava bem e cobrava barato. À noite, quando finalmente estávamos juntos no nosso quartinho apertado, fazíamos planos. Sonhávamos com nossa própria casa, com um jardim para eu cultivar minhas plantas, com uma oficina para Carlos. Às vezes, deitados naquela cama estreita, ríamos de como era difícil não cair no chão. Um dia vamos ter uma cama tão grande que precisaremos de um mapa para nos encontrar, brincava Carlos. O amor florescia entre nós, mas a culpa também me assombrava. Eu tinha sido criada na igreja. Acreditava em casamento eterno, em fidelidade. Tecnicamente, eu ainda era casada com Antônio. Não tínhamos dinheiro para um advogado, e naquela época o divórcio nem era legalizado no Brasil. Vivi anos nesse limbo, amando um homem enquanto legalmente pertencia a outro. 3 meses depois da nossa fuga, recebemos a primeira carta da família. Era da mãe de Carlos, Dona Cecília. As palavras ainda estão gravadas na minha memória. Vocês envergonharam nossa família. Destruíram o casamento de Laura e Antônio. Carlos, você traiu seu próprio sangue. Não são mais bem-vindos nesta casa até que se arrependam desse pecado. Carlos chorou como criança ao ler aquela carta. Ele adorava a mãe. Sempre falava dela com tanto carinho. Vê-lo sofrer assim partia meu coração. Será que tínhamos cometido um erro? Será que nosso amor valia toda essa dor? Naquela noite, deitados no escuro, prometi a ele: um dia eles vão entender. Um dia vamos provar que fizemos a escolha certa. Uma semana depois, chegou uma carta dos meus pais, mais curta, mais fria. Laura, você não é mais nossa filha. Uma mulher que abandona o marido e foge com o cunhado não merece nosso nome. Não tente nos contatar. Estava assinado pelo meu pai, mas reconheci a letra da minha mãe. Foi como receber um tiro no peito. Chorei por dias. Logo soubemos, através de conhecidos, que Antônio estava espalhando mentiras na cidade. Dizia que eu o tinha traído durante todo o casamento, que o bebê que perdi provavelmente nem era dele, que Carlos e eu planejávamos fugir com dinheiro do armazém. Nada disso era verdade. Mas quem acreditaria em nós, os fugitivos, contra a palavra do respeitado Antônio Mendonça? O Natal de 1970 foi o mais triste e o mais bonito da minha vida. Triste porque era a primeira vez que passava longe da família.
Bonito porque, mesmo sem dinheiro, fizemos nossa pequena celebração. Carlos conseguiu um pinheirinho de plástico bem pequeno. Decoramos com bolinhas que eu mesma fiz de retalhos coloridos. Nossa ceia foi simples: um frango assado, arroz e uma rabanada que fiz com a receita da minha avó. À meia-noite, brindamos com refrigerante em copos de plástico. Ao nosso primeiro Natal juntos, disse Carlos, e a todos os outros que virão. Em fevereiro de 1971, finalmente juntamos dinheiro suficiente para alugar nosso próprio lugar. Era uma casa simples na periferia, mas tinha um quintalzinho onde logo plantei minhas primeiras mudas. Carlos pendurou uma rede na varanda. Aos domingos, tomávamos café ali, ouvindo rádio, lendo o jornal que comprávamos para dividir. Éramos felizes na nossa simplicidade. Naquele mesmo ano, recebi uma encomenda grande de vestidos para uma loja do centro. A dona tinha visto uma roupa que fiz para a esposa de Heitor e gostou do meu trabalho. Foi minha grande chance. Passei noites em claro costurando, mas entreguei tudo no prazo. A loja gostou tanto que me ofereceu trabalho fixo. Eu não podia acreditar. De repente, eu tinha minha própria renda, minha independência. Carlos também progredia. O dono da oficina, seu Joaquim, era um português linha dura, mas reconhecia talento. Começou a deixar Carlos atender os clientes mais exigentes. O rapaz tem mão boa, dizia ele. Em 6 meses, Carlos recebeu um aumento e o cargo de chefe de mecânicos. Começamos a juntar dinheiro, centavo por centavo. Sonhávamos em ter nosso próprio negócio algum dia. Carlos queria abrir sua oficina. Eu pensava em ter um pequeno ateliê. Ainda éramos jovens, tínhamos tempo e disposição para trabalhar duro. A saudade da família doía constantemente. Em dias especiais, como aniversários e feriados, a dor era mais aguda. Mandávamos cartões de Natal todo ano, mesmo sabendo que provavelmente eram jogados fora sem serem lidos. Eu guardava fotos nossas, esperando o dia em que poderia mostrá-las para meus pais, para que vissem como estávamos bem. Em 1973, recebi uma carta que mudou tudo. Era de Rosana, a ex-secretária de Antônio, aquela mesma com quem o flagrei. Fiquei em choque ao ver o envelope e quase não abri. Por que ela estaria me escrevendo? A carta dizia que ela e Antônio tinham se casado no ano anterior, que ela descobriu que ele continuava traindo, agora com outras mulheres, que ele bebia cada vez mais, tinha se tornado violento. Ela pedia perdão pelo que me fez e dizia que agora entendia minha dor. Mostrei a carta para Carlos. Não senti alegria com o sofrimento deles, apenas uma estranha sensação de justiça. O que se planta, se colhe. Mas também senti pena de Rosana. Ela era jovem, tinha sido seduzida por Antônio, assim como eu fui um dia. Respondi sua carta, brevemente, dizendo que a perdoava e desejando que encontrasse paz. Em setembro daquele ano, tivemos nossa primeira grande conquista. Conseguimos comprar um terreno pequeno num bairro em desenvolvimento. Não era nada luxuoso, mas era nosso. Construiríamos nossa casa aos poucos, do nosso jeito. No dia em que assinamos os papéis, Carlos me pegou no colo e girou na frente do terreno vazio. Rimos como crianças, sonhando com cada detalhe da casa que ergueria. A construção levou quase 2 anos. Íamos lá todo fim de semana acompanhar o progresso, levar café para os pedreiros, imaginar como seria nossa vida ali. Economizávamos cada centavo. Abríamos mão de cinema, de restaurantes, de roupas novas, tudo para realizar nosso sonho. Em 1975, finalmente nos mudamos para nossa casa. Era simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal generoso. Carlos plantou uma mangueira no centro do jardim. Quando ela estiver dando frutos, vamos estar velhinhos sentados debaixo dela, disse ele. Já planejávamos passar a vida toda juntos. Naquele mesmo ano, ocorreu algo que há muito eu desejava. Engravidei. Depois da perda do meu primeiro bebê, tinha dúvida se conseguiria ser mãe. Os médicos disseram que não havia impedimento físico, mas o trauma emocional talvez explicasse a demora. Quando vi o teste positivo, chorei de felicidade. Carlos também. Ele beijava minha barriga ainda lisa, conversava com o bebê, que era apenas um pontinho. Mas a alegria durou pouco.
No terceiro mês, comecei a sentir as mesmas dores agudas. O mesmo sangramento, o mesmo hospital, o mesmo diagnóstico devastador: perda gestacional. O médico falou sobre incompetência istmo-cervical, termos técnicos que não diminuíam a dor de perder outro filho. Caí em depressão novamente. Questionei se era um castigo divino pelo que tínhamos feito. Carlos sofria em silêncio, tentando ser forte por nós dois. Ele me convenceu a procurar um especialista que confirmou que eu teria dificuldades para manter uma gravidez. A notícia foi dura, mas pelo menos tínhamos uma explicação. Foi Carlos quem primeiro mencionou a adoção. Há tantas crianças precisando de amor, Laura, e temos tanto amor para dar. No início relutei. Tinha o sonho de gerar um filho, de sentir a vida crescendo dentro de mim. Mas aos poucos, a ideia foi ganhando forma no meu coração. Começamos o processo de cadastro para a adoção em 1976. Era burocrático, demorado. Os assistentes sociais nos visitaram várias vezes, fazendo perguntas sobre nossa situação financeira, nossa estabilidade emocional, até nosso passado. Tivemos que explicar nossa história, porque não éramos oficialmente casados, porque tínhamos fugido. Foi humilhante expor nossa vida assim, mas estávamos dispostos a tudo para termos nosso filho. Enquanto aguardávamos na fila de adoção, focamos em melhorar de vida. Carlos tinha um sonho: abrir sua própria oficina. Juntamos cada centavo que podíamos. Eu aumentei minha produção de costura, aceitando encomendas maiores, dormindo menos. Carlos fazia bicos nos fins de semana, consertando carros de vizinhos e amigos. Em 1977, uma notícia mudou o rumo de tudo. A lei do divórcio foi aprovada no Brasil. De repente, havia uma possibilidade real de me separar legalmente de Antônio, de oficializar minha união com Carlos. Contratamos um advogado, juntando nossas economias. Foi um processo desgastante. Antônio contestou, tentou me acusar de abandono de lar, quis exigir a casa que deixei para trás. Mas no fim, conseguimos. Em janeiro de 1978, assinei meu divórcio. 3 meses depois, Carlos e eu nos casamos oficialmente. Foi uma cerimônia simples no cartório, apenas nós dois e alguns amigos próximos que havíamos feito em São Paulo. Não tive vestido de noiva, nem festa, nem família presente. Mas tinha algo muito mais valioso: um amor verdadeiro, construído sobre alicerces sólidos de respeito e companheirismo. Naquele mesmo ano, conseguimos realizar outro sonho. Carlos abriu sua própria oficina mecânica. Era pequena, apenas ele e um ajudante, num galpão alugado perto de casa. Mas era o início da nossa independência financeira. Eu continuava costurando, agora num pequeno ateliê que montamos no quarto extra da nossa casa. A vida finalmente parecia entrar nos eixos. Tínhamos nossa casa, nossos negócios, nosso amor. Só faltava um filho para completar nossa felicidade. A fila de adoção andava lentamente. Já tínhamos passado por 2 entrevistas, mas nada de sermos chamados. Foi em agosto de 1979 que recebemos a notícia que mudaria tudo. O pai de Carlos, seu Josias, estava gravemente doente. Um infarte fulminante o deixou entre a vida e a morte. A notícia chegou através de um primo que mantinha contato ocasional. Era a primeira vez em quase uma década que tínhamos notícias diretas da família. Carlos ficou arrasado. Apesar do afastamento forçado, ele amava o pai. Chorou como criança ao saber da notícia. Sem hesitar, decidiu que precisávamos voltar, mesmo que brevemente, mesmo correndo o risco de sermos rejeitados novamente. Se for a última chance de me despedir do meu pai, preciso tentar, disse ele. E assim, 9 anos após nossa fuga, voltamos à cidade que nos viu nascer e que nos expulsou. Voltamos para enfrentar o passado, sem imaginar que o destino reservava para nós uma reviravolta que ninguém poderia prever. Agosto de 1979 foi um mês que ficou marcado na minha alma como fogo. Partimos para nossa cidade natal com o coração apertado, sem saber o que nos esperava. Vendemos algumas coisas para pagar a viagem e deixamos a oficina de Carlos aos cuidados do jovem aprendiz dele, Marcelo. Durante toda a viagem de ônibus, segurei firme na mão de Carlos.
9 anos haviam se passado desde que fugimos como criminosos. 9 anos construindo uma nova vida, longe dos olhares acusadores, dos cochichos maldosos. E agora, voltávamos para o olho do furacão. A cidade estava diferente, mas ainda assim, familiar. Tinham asfaltado mais ruas, construído um novo mercado municipal, a praça central ganhara um coreto novo. Mas o peso das memórias estava em cada esquina. Ali na sorveteria, onde Antônio me pediu em namoro. Acolá, a igreja onde nos casamos. Mais adiante, a casa onde vivi os piores anos da minha vida. Ficamos hospedados num pequeno hotel na entrada da cidade. Não tínhamos coragem de aparecer de surpresa na casa da família. Carlos telefonou do hotel mesmo para a casa dos pais. Foi Dona Cecília quem atendeu. Quando ela ouviu a voz do filho depois de tantos anos, houve um silêncio longo. Então, para nossa surpresa, ela começou a chorar. Venha! Foi tudo o que ela disse. Seu pai está esperando por você. Descobrimos que seu Josias estava em casa, não no hospital como imaginávamos. Tinha recusado internação, preferindo passar seus últimos dias no conforto do lar. Os médicos tinham dado a ele poucos meses de vida, um câncer de pulmão em estágio avançado, resultado de décadas fumando cachimbo. Hesitei em acompanhar Carlos. Talvez seja melhor você ir sozinho, sugeri. Não quero causar mais sofrimento. Mas ele foi firme. Somos uma família agora. Onde eu vou, você vai. Se não aceitarem você, não me aceitam também. Chegamos à casa dos Mendonça no final da tarde. Era uma construção grande, a mais imponente da rua, com um jardim bem cuidado na frente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Quando Dona Cecília abriu a porta, seu olhar primeiro se encheu de alegria ao ver o filho. Depois, endureceu ao me ver. Mas não disse nada. Apenas abriu a porta mais largamente para que entrássemos. Seu Josias estava na sala, numa poltrona grande, coberto por uma manta mesmo no calor. Estava tão magro, tão abatido. Quase não reconhecia aquele homem que um dia foi tão imponente. Quando viu Carlos, seus olhos se iluminaram. Estendeu os braços trêmulos e Carlos correu para abraçá-lo. Foi uma cena que partiu meu coração. Pai e filho reunidos depois de tanto tempo, com a morte espreitando ao redor. Você veio, sussurrou seu Josias. Eu sabia que viria. Fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Então, para minha surpresa, seu Josias olhou para mim e disse: Venha cá, menina. Quero ver você também. Aproximei-me tremendo. Ele pegou minha mão entre as suas, tão frias, tão frágeis. Você cuidou bem do meu filho, disse ele. Não era uma pergunta. Obrigado. Naquela noite fiquei sabendo que seu Josias tinha tentado nos encontrar há alguns anos. Tinha contratado até um detetive, mas como usávamos apenas o nome de Carlos, eu tinha deixado de usar o sobrenome Mendonça, foi difícil nos localizar em São Paulo. Ele queria fazer as pazes, principalmente depois que começou a desconfiar de certas irregularidades nos negócios que Antônio administrava. Ficamos hospedados na casa dos Mendonça, para surpresa de todos. Dona Cecília preparou o antigo quarto de Carlos para nós. Ela ainda era reservada comigo, mas educada. Senti que, por amor ao marido doente e ao filho recém-retornado, ela estava fazendo um esforço. Na manhã seguinte, descobrimos que Antônio e Rosana também moravam na cidade. Eles tinham se mudado para a capital por um tempo, mas voltaram quando seu Josias ficou doente. Antônio administrava o armazém da família, que agora tinha crescido e virado uma pequena rede de mercados. Eles tinham uma filha de 5 anos, Mariana. A notícia do nosso retorno se espalhou rapidamente. Logo, as mesmas pessoas que nos condenaram anos atrás agora passavam em frente à casa dos Mendonça para tentar nos ver. A curiosidade humana é algo incrível. Éramos como animais exóticos no zoológico. Antônio apareceu na casa 2 dias depois. Estava mais gordo, com entradas pronunciadas no cabelo, mas ainda mantinha aquele ar arrogante que eu conhecia tão bem. Quando me viu, seus olhos se estreitaram de ódio. Ele cumprimentou o pai e a mãe, ignorou Carlos completamente e se dirigiu a mim. O que você está fazendo aqui? Veio se exibir?
Mostrar como destruiu minha família? Antes que eu pudesse responder, para minha surpresa, foi seu Josias quem falou. Respeite esta casa, Antônio. Laura e Carlos são meus convidados. Se não pode ser civilizado, é melhor se retirar. A expressão de choque no rosto de Antônio valeu por 1000 vinganças. Ele não esperava que o pai o confrontasse, muito menos em defesa nossa. Saiu batendo a porta, prometendo voltar quando esses dois não estivessem aqui. Nas semanas seguintes, passei muito tempo com seu Josias. Ele gostava de ouvir histórias sobre nossa vida em São Paulo, sobre a oficina de Carlos, sobre meu trabalho de costura. Um dia, quando estávamos sozinhos, ele segurou minha mão e disse: Eu sei o que Antônio fez com você. Sei por que você fugiu. Demorei para enxergar o homem que meu filho realmente é, e me arrependo disso todos os dias. A saúde de seu Josias piorava a cada dia. Os médicos aumentaram a dose de morfina para controlar a dor. Mesmo assim, ele fazia questão de passar um tempo na varanda todas as tardes, olhando o jardim, conversando conosco. Foi numa dessas tardes que ele mencionou o testamento. Chamei o advogado semana passada, disse ele. Fiz algumas mudanças, há coisas que precisam ser acertadas. Não demos muita importância naquele momento. Nossa preocupação era seu conforto, não seus bens. Carlos e eu tínhamos nossa vida em São Paulo. Não pretendíamos reivindicar nada da herança. Seu Josias faleceu numa madrugada de setembro, serenamente, durante o sono. Estávamos lá, ao lado dele. Suas últimas palavras para Carlos foram: Você escolheu bem, filho. Cuide dela. Para mim, ele apenas sorriu e apertou minha mão. O funeral foi um evento na cidade. Seu Josias era respeitado, tinha sido um dos fundadores da associação comercial local. Vi muitos rostos conhecidos, incluindo antigos amigos que agora desviavam o olhar ao me ver. Meus pais não apareceram, embora morassem a poucas quadras dali. Essa ausência doeu mais do que qualquer outra coisa. Antônio manteve distância durante a cerimônia. Ficou do lado oposto do caixão, segurando a mão da filha pequena. Rosana estava ao seu lado, mais magra do que eu lembrava, com olheiras profundas. Nossos olhares se cruzaram uma vez e notei algo estranho nela, uma mistura de raiva e inveja. 2 dias após o funeral, o Dr. Mendes, advogado da família há décadas, convocou todos para a leitura do testamento. A reunião seria em seu escritório, um sobrado antigo na Praça Central. Carlos e eu pensamos em não ir, já que planejávamos voltar para São Paulo logo. Mas Dona Cecília insistiu. Meu marido queria vocês lá, disse ela. Respeitem o último desejo dele. O escritório do Dr. Mendes era todo em madeira escura, com estantes de livros do chão ao teto. Uma grande mesa de reuniões dominava a sala. Quando chegamos, já estavam lá Dona Cecília, Antônio, Rosana e alguns primos e tios da família. Também estava presente o Sr. Oliveira, contador da empresa dos Mendonça há mais de 30 anos, um senhor franzino de óculos grossos. Sentamos nos únicos lugares disponíveis, bem no fundo da sala. Antônio fez questão de comentar alto. Não sei o que estão fazendo aqui. Traidores não merecem nem as migalhas. Dr. Mendes pigarreou, colocou os óculos e começou a ler o documento. As primeiras disposições eram esperadas. A casa ficaria para Dona Cecília, alguns bens pessoais para os sobrinhos, uma doação para a igreja local. Então, chegou a parte que tratava da empresa familiar. Antes de prosseguir com a divisão dos bens empresariais, leu o advogado. Devo ler uma carta que Josias Mendonça deixou para ser aberta nesta ocasião. O silêncio tomou conta da sala. Dr. Mendes abriu um envelope lacrado e começou. Se esta carta está sendo lida, é porque já parti deste mundo. Deixo-a com a consciência pesada por ter demorado tanto a enxergar a verdade sobre minha própria família. Nos últimos meses de minha vida, graças à coragem do Sr. Oliveira, nosso fiel contador, descobri algo que mudou tudo que eu acreditava sobre meu filho mais velho. Vi o rosto de Antônio empalidecer à medida que o advogado continuava a leitura.
A carta revelava que, por mais de uma década, Antônio vinha sistematicamente desviando dinheiro da empresa familiar. Falsificação de contratos, vendas não registradas, clientes fantasmas. A lista era extensa e detalhada. O Sr. Oliveira se levantou então, tremendo ligeiramente, mas com determinação no olhar. Abriu uma pasta grossa e começou a mostrar as provas. Cópias de documentos adulterados, registros paralelos que mantinha secretamente, comprovantes bancários de depósitos suspeitos em contas pessoais de Antônio. "Por que só falou agora?" perguntou um dos tios, visivelmente chocado. "Tive medo", respondeu o contador, olhando para baixo. "Antônio me ameaçou quando percebeu que eu sabia. Disse que ninguém acreditaria em mim contra ele, que eu perderia meu emprego, minha aposentadoria. Só criei coragem quando vi seu Josias adoecendo, sabendo que ele merecia conhecer a verdade antes de partir." A sala explodiu em vozes alteradas. Antônio se levantou, vermelho de raiva. "Isso é uma farsa, uma conspiração. Aposto que foram eles", apontou para nós, "que plantaram isso tudo. Carlos sempre teve inveja de mim, sempre quis me derrubar." O contador estendeu mais um documento. "Este é um cheque depositado na sua conta pessoal, com sua assinatura, referente a uma venda que nunca apareceu nos registros oficiais. O banco forneceu isso depois que seu Josias solicitou uma investigação." Antônio tentou agarrar o papel, mas o advogado foi mais rápido. "Há mais", continuou o Sr. Oliveira. "Seu Josias contratou um investigador particular nos seus últimos meses. Temos fotos de você entregando dinheiro em espécie para pessoas que nunca prestaram serviço algum à empresa. Foi como assistir a um castelo de cartas desmoronando. O homem que durante anos foi respeitado na cidade, que espalhou mentiras sobre nós, que me fez passar pelo inferno, agora estava exposto por quem realmente era. Isso explica os carros novos todo ano, as viagens para o exterior", comentou um primo. "Enquanto a empresa mal pagava dividendos para a família, você vivia como um rei." "Os empréstimos que você dizia que precisávamos fazer", murmurou Dona Cecília, com lágrimas nos olhos. "Era tudo mentira?" Rosana se levantou silenciosamente e caminhou para a porta. Antônio tentou segurá-la pelo braço. "Onde você vai? Isso é um engano, você sabe que é." Ela se soltou e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Eu sempre soube que você era um mentiroso, Antônio. Só não sabia que era um ladrão também." E saiu, batendo a porta. O advogado pigarreou novamente e retomou a leitura do testamento. "Por isso, revogo qualquer direito de Antônio sobre a empresa familiar e bens relacionados. Meu filho Carlos, a quem injustamente afastei influenciado por mentiras, será o único herdeiro dos negócios da família." Olhei para Carlos e vi lágrimas silenciosas descendo pelo seu rosto. Não era pela herança, eu sabia. Era pelo reconhecimento tardio do pai, pela vindicação depois de tantos anos sendo tratado como o vilão da história. Antônio perdeu completamente o controle. Começou a gritar, acusar a todos de conspiração. Tentou avançar contra o contador, mas 2 primos o contiveram. "Vocês não entendem? A empresa era um peso morto. Eu merecia mais, sempre fui eu quem trabalhou, quem se dedicou", gritava ele, enquanto era praticamente arrastado para fora da sala. Quando a poeira baixou, Dona Cecília se levantou com dificuldade, apoiando-se em sua bengala, e caminhou até nós. Pegou minhas mãos entre as suas, olhou nos meus olhos e disse: "Agora entendo por que você foi embora. Perdoe-me por ter julgado mal. Perdoe-me pelos anos que perdemos." Então ela se virou para Carlos, abraçou o filho que não via há 7 anos e chorou como uma criança. Seu pai estava certo. Ele sempre dizia que um dia a verdade viria à tona. Saímos daquele escritório de cabeça erguida. Na praça da cidade, as mesmas pessoas que antes nos evitavam, agora nos observavam com outros olhos. A notícia se espalhou rapidamente. Em questão de dias, todos sabiam que Antônio havia roubado a própria família por anos, enquanto nos acusava de traição.
O tempo, que parecia nosso inimigo por tanto tempo, finalmente havia se tornado nosso aliado, revelando quem realmente merecia confiança e quem vivia de aparências e mentiras. Aquela noite, sentados na varanda da casa dos Mendonça, Carlos segurou minha mão e disse: "E agora? O que fazemos?" Era uma pergunta complicada. Tínhamos nossa vida em São Paulo, mas agora, inesperadamente, tínhamos uma empresa para administrar, uma mãe idosa para cuidar e uma comunidade que finalmente nos via com outros olhos. "Acho que o destino nos trouxe de volta por um motivo", respondi. "Talvez seja hora de fechar um ciclo e começar outro." A decisão que tomamos naquela noite mudaria completamente o rumo das nossas vidas mais uma vez. Aquela noite na varanda da casa dos Mendonça mudou o curso das nossas vidas. Depois de horas conversando, Carlos e eu tomamos uma decisão que parecia impensável dias antes. Ficaríamos na cidade. Não foi fácil. Tínhamos construído uma vida em São Paulo, tínhamos amigos, nossos pequenos negócios, mas também tínhamos responsabilidades agora. Uma empresa familiar para salvar, uma mãe idosa precisando de apoio e, talvez, a chance de finalmente sermos aceitos no lugar onde nascemos. Na manhã seguinte, telefonamos para São Paulo. Pedi ao meu fornecedor de tecidos que enviasse um recado para minhas clientes. Carlos falou com Marcelo, explicando a situação e oferecendo-lhe a chance de comprar a oficina em prestações. O rapaz ficou tão emocionado que chorou ao telefone. Era o sonho dele se tornando realidade, assim como um dia foi o sonho de Carlos. Nas semanas seguintes, organizamos a mudança. Alguns vizinhos de São Paulo ficaram com nossas plantas, inclusive a mangueira que Carlos tinha plantado no quintal. "Quando der os primeiros frutos, guardem um para nós", pedi, com lágrimas nos olhos. Aquela mangueira representava tantos sonhos. Outubro de 1979 marcou o início do nosso retorno oficial. A princípio, ficamos na casa de Dona Cecília. Ela insistiu, dizendo que a casa era grande demais para ela sozinha agora. Com o tempo, nossa relação foi se fortalecendo. Ela me ensinou receitas de família. Eu a ensinei alguns pontos de bordado que aprendi em São Paulo. Nas tardes frias, tomávamos chá juntas na varanda, falando sobre o passado, curando feridas antigas. A primeira vez que entrei no armazém, agora uma rede de 3 lojas, foi intimidante. Os funcionários me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Eram leais a Antônio, que tinha administrado o negócio por anos. Não sabiam o que esperar de nós. Carlos assumiu a gerência, mas me consultava em todas as decisões importantes. Formávamos uma equipe, como sempre. Logo descobrimos que a situação financeira da empresa era pior do que imaginávamos. Além dos desvios de Antônio, havia empréstimos não pagos, fornecedores insatisfeitos, impostos atrasados. Passamos noites em claro, analisando livros contábeis, buscando soluções. Vendemos um dos imóveis para estabilizar as contas. Foi doloroso, mas necessário. Enquanto isso, a vida de Antônio desmoronava. Sem acesso aos recursos da empresa, sem o respeito da comunidade, ele começou a beber mais. As pessoas que antes o adulavam agora cruzavam a rua para não encontrá-lo. Rosana pediu o divórcio 1 mês depois da leitura do testamento, levando a filha pequena para morar com os pais em outra cidade. Não senti alegria com o sofrimento dele. Estranhamente, senti pena. Vi como uma vida construída sobre mentiras é frágil como um castelo de areia. A maré sobe e tudo desaparece. Em janeiro de 1980, recebi uma visita inesperada no escritório do armazém. Minha mãe. Ela entrou timidamente, parecendo mais velha e menor do que eu lembrava. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo momento. Então, sem dizer nada, ela abriu a bolsa e tirou um pequeno embrulho. "Guardei para você", disse, estendendo-me um pacotinho. Dentro havia a aliança da minha avó, que deveria ter sido minha no dia do meu casamento. Ela sempre foi sua por direito. Abracei minha mãe pela primeira vez em quase 10 anos. Choramos juntas, sem palavras, apenas sentindo o tempo perdido e a esperança de um recomeço. Meu pai demorou mais para ceder.
O orgulho masculino é uma fortaleza difícil de romper. Mas no Natal daquele ano, ele apareceu na ceia na casa dos Mendonça. Não disse muito, mas sua presença era um primeiro passo. 1981 foi o ano da virada nos negócios. Carlos teve a ideia de modernizar as lojas, trazendo o conceito de supermercado que estava crescendo nas capitais. Ampliamos o espaço da loja principal, instalamos gôndolas, contratamos mais funcionários. Foi um investimento arriscado, mas deu certo. Em 6 meses, o faturamento dobrou. Paralelamente, reabri meu ateliê de costura. Comecei pequeno, numa sala anexa à casa de Dona Cecília. No início, quase não tinha clientes, o estigma ainda pesava sobre mim. Mas quando a esposa do prefeito encomendou um vestido para o baile de aniversário da cidade, as portas começaram a se abrir. Logo tinha mais encomendas do que podia atender sozinha. Foi nessa época que conheci Teresa, uma jovem de 16 anos que tinha um talento natural para a costura. Ela vinha de uma família humilde da periferia da cidade e sonhava em estudar moda. Ofereci a ela um emprego de meio período para que pudesse continuar na escola. Ela se tornou minha primeira aprendiz e, mais tarde, quase uma filha. Em 1982, Carlos e eu compramos nossa própria casa na cidade. Era uma construção antiga, precisando de reformas, mas tinha um quintal enorme, perfeito para meu sonho de ter um jardim cheio de flores e árvores frutíferas. No dia em que nos mudamos, a primeira coisa que Carlos fez foi plantar uma muda de mangueira. Para continuarmos nosso sonho, disse ele. A adoção, que tínhamos começado a planejar em São Paulo, continuava sendo nosso maior desejo. Retomamos o processo, agora em situação muito mais favorável. Tínhamos estabilidade financeira, uma casa própria, o apoio da família. Mesmo assim, a burocracia era lenta, desesperadoramente lenta. Foi numa tarde chuvosa de abril de 1983 que recebemos a ligação que mudaria nossas vidas para sempre. Um orfanato na capital tinha gêmeos recém-nascidos, um menino e uma menina. A mãe, uma adolescente, havia falecido no parto. Não havia outros parentes. Os bebês precisavam de um lar imediatamente. Viajamos naquela mesma noite, debaixo de uma tempestade, o coração batendo forte de ansiedade e esperança. Quando cheguei ao orfanato e vi aqueles 2 pequenos embrulhos, tão frágeis, tão perfeitos, soube instantaneamente. Eram nossos filhos. Carlos segurou o menino nos braços grandes de mecânico, com um cuidado que nunca tinha visto antes. Seus olhos brilhavam de emoção. Finalmente, nossa família está completa, sussurrou ele. Demos a eles os nomes de Lucas e Laura, em homenagem aos meus avós. A adaptação não foi fácil. Noites sem dormir, preocupações constantes, a inexperiência de pais de primeira viagem. Mas cada sorriso, cada pequena conquista, compensava tudo. Laura deu os primeiros passos agarrada às minhas pernas enquanto eu costurava. Lucas adorava ficar na oficina com Carlos, observando os carros com fascínio infantil. A cidade que um dia nos rejeitou agora via nossa família com outros olhos. As mesmas senhoras que antes cochichavam pelas minhas costas agora paravam para admirar os gêmeos no carrinho. São lindos, Dona Laura, diziam. A senhora tem muita sorte. Eu sorria e pensava. Não é sorte, é persistência. É acreditar que depois da tempestade vem a bonança. Em 1985, expandimos novamente os negócios. Abrimos a 4ª loja da rede, dessa vez em uma cidade vizinha. Carlos passou a se dedicar mais à parte administrativa, contratando gerentes para o dia a dia. Eu dividi meu tempo entre o ateliê, que agora tinha 3 costureiras trabalhando comigo, e a criação dos gêmeos. Nossa vida parecia finalmente completa. Tínhamos sucesso profissional, uma família amorosa, o respeito da comunidade. As feridas do passado cicatrizavam lentamente. Mesmo assim, de vez em quando, o fantasma de Antônio aparecia para nos lembrar que algumas histórias nunca terminam completamente. Ele tinha se mudado para a capital após o divórcio, mas voltava ocasionalmente à cidade para visitar alguns amigos que ainda mantinha. Estava sempre bêbado nessas visitas,
sempre amargo. Uma vez, entrou no supermercado gritando acusações, dizendo que tínhamos roubado o que era dele por direito. Carlos pediu gentilmente que ele se retirasse. Quando se recusou, 2 funcionários o escoltaram para fora. Foi triste ver o homem que um dia foi tão poderoso reduzido àquele estado. No verão de 1986, organizamos uma grande festa para o aniversário de 3 anos dos gêmeos. O quintal da nossa casa estava decorado com balões coloridos, tinha uma pequena piscina inflável, mesas cheias de doces. Convidamos toda a família, agora reunida novamente, amigos, colegas de trabalho. Até alguns antigos vizinhos de São Paulo vieram. No meio da festa, notei um vulto no portão. Era Antônio. Estava sóbrio, bem vestido, segurando um pequeno pacote em cada mão. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento, pensei que ele faria uma cena. Em vez disso, ele apenas deixou os pacotes no chão e se afastou lentamente. Carlos recolheu os pacotes. Eram 2 ursinhos de pelúcia. Um azul, um rosa. Não havia cartão, apenas uma etiqueta de loja cara da capital. "O que fazemos?" perguntou Carlos. Olhei para meus filhos correndo felizes pelo jardim, depois para os brinquedos nas mãos de Carlos. "Damos a eles", respondi. Sem mágoas, sem rancor. As crianças não têm culpa do passado. Aquele pequeno gesto de Antônio foi o início de uma estranha reconciliação. Não nos tornamos amigos, jamais poderíamos ser. Mas o ódio ativo se transformou em uma distância respeitosa. Soubemos que ele estava se tratando do alcoolismo, que tinha um pequeno negócio na capital. Estava tentando reconstruir sua vida, assim como nós reconstruímos a nossa. Os anos seguintes foram de crescimento contínuo. Os gêmeos entraram na escola, se destacando cada um à sua maneira. Laura nas artes, Lucas nas ciências. Meu ateliê se transformou em uma pequena confecção, produzindo roupas para lojas da região. A rede de supermercados se expandiu para 6 unidades. Em 1989, recebi um convite inesperado, dar aulas de corte e costura no centro comunitário da cidade. Hesitei no início, nunca me vi como professora. Mas Carlos me incentivou. "Você tem tanto a ensinar, Laura. Não apenas sobre costura, mas sobre recomeçar, sobre persistir." Aceitei o desafio. Minhas primeiras alunas eram mulheres como eu tinha sido um dia, donas de casa buscando uma forma de independência financeira. Ensinei-lhes o que sabia sobre tecidos, sobre cortes, sobre como transformar retalhos em peças úteis. Mas, sem perceber, ensinei muito mais. Coragem, determinação, a capacidade de reinventar a própria história. Teresa, minha primeira aprendiz, voltou para trabalhar comigo depois de se formar em design de moda na capital. Juntas, criamos uma linha de vestidos de noiva que se tornou famosa na região. Era gratificante ver a jovem tímida que conheci transformada em uma mulher confiante, talentosa. No Natal de 1990, recebemos uma notícia triste. Antônio havia sofrido um grave acidente de carro. Estava internado num hospital da capital, em estado crítico. Carlos não hesitou. Dirigiu 3 horas até lá para ver o irmão. Voltou abatido. "Ele está muito mal, Laura. Os médicos não dão muita esperança. Durante semanas, nos revezamos em visitas ao hospital. Dona Cecília, já idosa, ficou hospedada conosco para estar mais perto do filho. Foi um período de reflexão profunda para mim. Ali, vendo aquele homem que tanto me feriu lutando pela vida, entendi completamente o significado de perdão. Não era esquecer o passado, mas sim não permitir que ele continuasse envenenando o presente. Antônio sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. Precisava de uma bengala para andar, tinha dificuldades de fala. Quando recebeu alta, para surpresa de todos, Carlos ofereceu a ele uma casa que tínhamos como investimento. "É sua pelo tempo que precisar", disse. Antônio chorou ao aceitar. A primeira vez que o vi demonstrar vulnerabilidade genuína. Foi nessa casa que Antônio passou seus últimos anos. Aos poucos, ele se reintegrou à comunidade. Dava aulas particulares de matemática,
sua matéria favorita na juventude. Aproximou-se timidamente dos sobrinhos, que o chamavam de tio Tonho. Rosana permitiu que a filha, agora adolescente, o visitasse ocasionalmente. Nossa história, que começou com tanta dor, com tanta amargura, transformou-se em algo que nunca imaginei possível: uma reconciliação. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas genuína em sua imperfeição. Em 1992, celebramos 22 anos juntos, Carlos e eu. Fizemos uma pequena renovação de votos, apenas para a família e amigos próximos. No altar improvisado no nosso jardim, sob a mangueira que agora dava frutos abundantes, olhei para o homem que escolhi amar contra todas as probabilidades. Seus cabelos começavam a mostrar fios grisalhos, assim como os meus. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, seguraram as minhas com a mesma ternura de sempre. Valeu a pena? Perguntou ele, enquanto dançávamos nossa primeira música. Olhei ao redor, para nossos filhos já crescidos, para Dona Cecília sorrindo orgulhosa, para Teresa ajeitando meu vestido que ela mesma desenhou, para os amigos que nos apoiaram, e sim, até para Antônio, sentado quieto num canto, observando com um sorriso melancólico. Cada segundo, respondi. Faria tudo de novo. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes nos leva por desvios dolorosos, por estradas cheias de espinhos. Mas se tivermos coragem para seguir em frente, para enfrentar as tempestades com a cabeça erguida, descobrimos que o destino tinha planos melhores do que podíamos imaginar. E é isso, meus queridos, que aprendi nessa jornada chamada vida. O amor verdadeiro não é apenas sobre momentos de felicidade. É sobre escolher alguém para caminhar ao seu lado nos momentos difíceis. É sobre construir e reconstruir, quantas vezes for necessário. É sobre perdoar os outros e a si mesmo. É sobre acreditar que, depois da noite mais escura, o sol sempre volta a brilhar. Os anos 90 trouxeram muitas transformações em nossas vidas. Os gêmeos, Lucas e Laura, cresciam rápido demais para meu coração de mãe. Em 1993, quando completaram 10 anos, organizamos uma grande festa no clube da cidade. Lembro do meu espanto ao ver tantas pessoas reunidas para celebrar conosco. Família, amigos, colegas de escola das crianças. O salão estava cheio de gente que, anos antes, atravessava a rua para não me cumprimentar. O tempo realmente é o melhor remédio para feridas antigas. Nesse mesmo ano, minha pequena confecção deu um salto importante. Teresa, minha querida aprendiz que se tornara quase uma filha, voltou de um curso na capital com uma ideia ousada: criar uma linha de roupas inspirada na cultura regional, usando rendas e bordados tradicionais, mas com cortes modernos. Confesso que hesitei no início. Sempre fui mais tradicional em meu trabalho. Mas decidi confiar no talento daquela jovem que vi crescer. Foi a decisão mais acertada. Nossa coleção Raízes e Asas chamou a atenção de uma revista de moda da capital. Uma jornalista veio fazer uma reportagem sobre a confecção do interior que revolucionava a moda regional. De repente, tínhamos encomendas de boutiques de várias cidades. Precisei contratar mais costureiras, comprar máquinas novas, ampliar o espaço. Carlos, sempre meu maior apoiador, sugeriu transformarmos o antigo galpão do armazém original dos Mendonça em nossa sede. Reformamos completamente o espaço, preservando a fachada histórica, mas modernizando o interior. Quando inauguramos, em março de 1994, senti que um ciclo se completava. O lugar que testemunhou um dos momentos mais dolorosos da minha vida, o flagrante da traição, agora abrigava minha maior conquista profissional. Antônio compareceu à inauguração, apoiado em sua bengala. Estava mais magro, mais quieto, os olhos sem o brilho arrogante de outrora. Aproximou-se timidamente de mim durante a festa. Você conseguiu, Laura, disse ele. Transformou dor em beleza. Sempre admirei isso em você, mesmo quando fingia o contrário. Foi a conversa mais honesta que tivemos em décadas. Não éramos amigos, nunca seríamos, mas havia agora uma espécie de respeito mútuo. Ele estava envelhecendo sozinho, lidando com as consequências de suas escolhas passadas.
Eu não sentia mais raiva, apenas uma leve melancolia pelo que poderia ter sido e não foi. Em 1995, nossa rede de supermercados completou 6 unidades em 3 cidades diferentes. Carlos estava cada vez mais envolvido com a Associação Comercial Regional, frequentemente convidado para dar palestras sobre empreendedorismo. Quem diria que aquele jovem mecânico tímido, que todos julgavam ser sem tino para negócios, se tornaria uma referência empresarial na região? Nesse mesmo ano, Lucas e Laura, aos 12 anos, me deram um dos maiores sustos da minha vida. Numa tarde de domingo, desapareceram por horas. Procuramos por toda parte, acionamos vizinhos, estávamos prestes a chamar a polícia quando eles finalmente apareceram, acompanhados de Antônio. Tinham ido visitá-lo sem nos avisar, curiosos para conhecer melhor aquele tio distante que só viam em ocasiões familiares. Em vez de ficar brava, senti uma estranha paz. Meus filhos, em sua inocência, estavam fechando feridas que os adultos não conseguiam fechar completamente. A partir daquele dia, Antônio passou a frequentar mais nossa casa. Aos domingos, jogava xadrez com Lucas. Às vezes, ajudava Laura com lições de matemática. Carlos observava à distância, cauteloso no início, depois mais relaxado. Os laços de sangue, por mais esgarçados que estivessem, ainda existiam. 1996 trouxe uma perda dolorosa. Dona Cecília faleceu em seu sono, tranquilamente, aos 85 anos. Até o fim, manteve a mente lúcida e o espírito forte. Nos últimos anos, se tornara minha confidente, minha amiga. Ela me ensinou tanto sobre perdão, sobre recomeçar, sobre a capacidade humana de evoluir e mudar de perspectiva. No funeral, fiquei ao lado de Carlos e Antônio, os 3 unidos pelo luto. Foi a primeira vez que vi os irmãos se abraçarem de verdade em décadas. Não eram palavras falsas de reconciliação, eram lágrimas sinceras compartilhadas pela perda da mãe amada. Alguns fardos são mais leves quando carregados juntos. Após o luto, mergulhei no trabalho. Expandimos a confecção, criando uma linha de roupas para adolescentes desenhada com a ajuda de Laura, que mostrava talento para design como Teresa. Lucas, por outro lado, se interessava mais pelos supermercados. Aos 13 anos, já acompanhava o pai nas visitas às lojas, aprendendo sobre gestão, sobre liderança. Em 1997, fui surpreendida por um convite da Secretaria Municipal de Cultura. Queriam que eu organizasse a primeira feira de artesanato e moda da cidade. Hesitei. Nunca me vi como uma pessoa pública, sempre preferi trabalhar nos bastidores. Mas Carlos me incentivou. É hora de mostrar a todos o valor do seu trabalho, Laura, de inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos. A feira foi um sucesso além das expectativas. Artesãs de toda a região expuseram seus trabalhos. Organizamos desfiles com nossas peças, workshops de técnicas tradicionais, palestras sobre empreendedorismo feminino. O evento se tornou anual, crescendo a cada edição. Para muitas mulheres da comunidade, era a primeira oportunidade de mostrar seu talento, de ter independência financeira. Em 1998, uma tragédia abalou nossa família. Antônio sofreu um derrame severo. Foi encontrado em casa por sua filha, Mariana, que tinha vindo visitá-lo. Passou semanas no hospital, entre a vida e a morte. Quando finalmente recebeu alta, estava parcialmente paralisado, dependente de cuidados constantes. Sem pensar 2 vezes, oferecemos ajuda. Contratamos uma enfermeira, adaptamos o banheiro da casa dele para acomodar a cadeira de rodas, nos revezamos em visitas diárias. Alguns conhecidos não entendiam. Depois de tudo que ele fez, vocês ainda ajudam? Simplesmente respondia: não fazemos isso por ele, fazemos por nós, pela paz da nossa consciência. Antônio viveu mais 3 anos nessas condições. Foram anos difíceis, de deterioração lenta, de despedida prolongada. Mas também foram anos de conversas importantes, de perdões mútuos, de compreensão tardia. Numa tarde, enquanto eu ajustava os travesseiros da sua cama, ele segurou minha mão com a sua, ainda funcional. Obrigado, sussurrou com dificuldade, por não me deixar sozinho no fim.
Quando faleceu, em setembro de 2001, o funeral reuniu muito menos pessoas que o de seu pai, décadas antes. A vida dele tinha sido marcada por relacionamentos rompidos, por pontes queimadas, mas estávamos lá. Carlos, eu, os gêmeos, agora com 18 anos, e Mariana. Uma família improvisada, remendada, mas unida pelo respeito à memória de alguém que, apesar de seus muitos erros, era parte da nossa história. A virada do milênio trouxe mudanças significativas para nossa família. Lucas decidiu estudar administração na capital, seguindo os passos do pai nos negócios. Laura nos surpreendeu escolhendo medicina. Queria ajudar pessoas, fazer diferença. Teresa assumiu a direção criativa da confecção, permitindo que eu reduzisse minha carga de trabalho. Aos 50 anos, finalmente podia me dar ao luxo de desacelerar um pouco. Em 2002, recebi uma homenagem que jamais esperaria. A Câmara Municipal me concedeu o título de cidadã honorária pelos serviços prestados à comunidade através da confecção, das aulas de costura no centro comunitário e da feira anual de artesanato. A mesma cidade que um dia me rejeitou, agora me celebrava como exemplo. A ironia não passou despercebida. Na cerimônia, olhei para a plateia e vi rostos de mulheres que tinham sido minhas alunas, agora com seus próprios pequenos negócios. Vi Teresa, brilhante e confiante, representando a nova geração. Vi meus pais, já idosos, com lágrimas de orgulho nos olhos. E vi Carlos, meu companheiro de jornada, sorrindo com aquele mesmo sorriso tímido que me conquistou décadas atrás. Em meu discurso, falei sobre recomeços, sobre perseverança, sobre como a vida às vezes nos leva por caminhos que nunca planejamos, mas que no final se revelam exatamente onde deveríamos estar. Não mencionei o passado doloroso, as rejeições, os julgamentos. Não era dia para isso. Era dia de celebrar o presente e sonhar com o futuro. Os anos seguintes foram de colheita tranquila do que plantamos com tanto esforço. A confecção se tornou uma marca reconhecida nacionalmente, com peças expostas até em feiras internacionais. A rede de supermercados continuou prosperando sob a gestão compartilhada de Carlos e Lucas, que voltou da capital com ideias frescas e inovadoras. Laura se formou em medicina em 2008, especializando-se em pediatria. Casou-se com um colega médico e nos deu nosso primeiro neto, Miguel, em 2010. No dia em que o segurei nos braços pela primeira vez, senti que a vida tinha completado um ciclo perfeito. Da dor de perder meus bebês décadas atrás, à alegria de ver minha filha com seu próprio filho. As feridas antigas estavam finalmente cicatrizadas. Em 2012, Carlos sofreu um pequeno infarto que nos deu um grande susto. Felizmente, foi pego a tempo, mas serviu como alerta. Decidimos reduzir ainda mais nossas responsabilidades nos negócios, preparando a transição para a próxima geração. Lucas assumiu a presidência da rede de supermercados. Teresa se tornou a diretora-geral da confecção, com minha orientação apenas em questões pontuais. Nesse mesmo ano, transformamos a antiga casa de Antônio, que estava vazia desde seu falecimento, em um centro cultural. O Espaço Renascer oferecia cursos gratuitos de artes, música, teatro e, claro, costura para jovens de baixa renda. Era nossa forma de retribuir a comunidade que, após tantos altos e baixos, finalmente se tornara verdadeiramente nosso lar. Em 2015, celebramos 45 anos juntos. Fizemos uma cerimônia simples no jardim da nossa casa, debaixo daquela mesma mangueira que Carlos plantou em 1982 e que agora era uma árvore majestosa, carregada de frutos. Rodeados por filhos, netos, agora eram 3, amigos e família, renovamos nossos votos não oficiais de décadas atrás. Carlos, com seus cabelos completamente brancos, mas com o mesmo olhar gentil, segurou minhas mãos enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. "Você foi a melhor decisão da minha vida", disse ele. "Cada dia ao seu lado foi um presente." Olhando para trás, para o caminho que percorremos, sinto uma mistura de gratidão e espanto.
Quem diria que aquela jovem desesperada, fugindo de um casamento infeliz numa madrugada de 1970, construiria uma vida tão plena, tão significativa? Quem imaginaria que a dor da traição, do abandono, da rejeição, se transformaria em força para recomeçar, para construir algo novo e melhor? A vida raramente é o conto de fadas que sonhamos na juventude. É mais complexa, mais desafiadora, mais surpreendente. Tem curvas inesperadas, becos sem saída, montanhas aparentemente intransponíveis. Mas também tem momentos de beleza indescritível, de amor profundo, de alegrias que compensam todas as lágrimas derramadas. Hoje, aos 74 anos, sentada na varanda da casa que construímos com tanto amor, vejo Carlos cuidando das plantas, ouço as risadas dos netos brincando no quintal, recebo mensagens de Teresa sobre a nova coleção, leio os relatórios que Lucas me envia sobre as lojas e penso, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada obstáculo superado, tudo valeu a pena. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos que me acompanharam nessa jornada, é esta. Não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de escolher a felicidade, mesmo quando o caminho parece impossível. Não deixem que o julgamento alheio determine seu valor. E, acima de tudo, acreditem no poder do tempo, para curar, para revelar verdades, para fazer justiça à sua maneira. Minha história não é extraordinária. É apenas a história de uma mulher comum que se recusou a aceitar que sua vida estava definida por seus erros, suas perdas ou pelas limitações que outros tentaram impor. É a história de alguém que escolheu amar, mesmo quando o amor parecia impossível, que escolheu perdoar, mesmo quando o perdão parecia inatingível, que escolheu criar beleza a partir da dor. E se eu, uma simples costureira do interior, pude fazer isso, você também pode. Não importa qual seja seu armazém, aquele lugar escuro onde sua dor começou. Você pode transformá-lo em algo belo, algo significativo, algo que inspire outros a seguirem seus próprios caminhos de cura e redenção. Obrigada por me ouvirem, por chorarem e sorrirem comigo, por compartilharem um pedacinho dessa jornada. Se minha história tocou seu coração, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que, sim, é possível recomeçar. É possível curar. É possível transformar a maior dor na maior força. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Esta vovó aqui manda um abraço apertado, cheio de amor e gratidão. Até o próximo vídeo.